Bom dia. Dando sequência ao assunto momento de inércia, nós vamos hoje fazer cálculos de momento de duas seções. No vídeo anterior, nós discutimos o conceito de momento de inércia e chegamos nas equações para calcular os momentos. Vamos inicialmente analisar uma área qualquer que está abaixo de uma curva, que vai ser uma função y em função de x. Para calcular o momento de inércia para essa seção, é como se fosse uma barra e fizemos um corte e estamos visualizando esta seção. Então, para calcular o momento de inércia dessa seção em relação ao eixo x, nós vamos pegar um elemento horizontal de área dA, pois temos a distância desse elemento de área até o eixo x, que é y, e temos o valor da área. Esta área dA vai ser essa distância toda, A menos x, vezes a espessura de y. Se é um elemento de área, então ele tem um pequeno momento de inércia dix, que é igual à distância elevada ao quadrado, vezes a área dA. O momento de inércia total da área é a integral de dx, que vai dar ix, que é igual à integral de y ao quadrado dA. Foi a definição que nós vimos no vídeo anterior. Para calcular agora o momento de inércia em relação ao eixo y, nós vamos pegar um elemento vertical. Esse elemento vertical está distante do eixo y de x, e tem uma área dA que é a altura y vezes a espessura de x. Também, o momento de inércia de um elemento de área dA em relação a y vai ser um dy, que é igual à distância ao quadrado x2 vezes dA. Integrando, eu vou ter y, que é igual à integral de x2 y dx. Tanto neste caso quanto neste, eu preciso conhecer a função y que define esta área aqui abaixo da curva. Podemos ainda trabalhar com o elemento de área dA, um pequeno retângulo, um dx dy. Nesse caso, esse pequeno elemento está distante do eixo x de y e distante do eixo y de x. Nesse caso, portanto, dessa área dA, que é igual a dx dy, podemos tanto calcular o momento de inércia em relação a x, que vai ser integral de dx, integral de y2 dx dy, e aqui integral de dy, x2 dx dy. Vejam que, nesse caso, teremos uma integral dupla para encontrar esses momentos de inércia. Bom, vamos agora fazer uma aplicação para uma seção retangular. Então, é como se tivéssemos aqui uma área, né, de uma seção de uma viga, por exemplo, de uma barra retangular. E queremos calcular o momento de inércia em relação a x e em relação a y. Acabamos de ver que, para calcular em relação a x, eu preciso de um elemento de área, nesse caso horizontal, que está distante do eixo x. E, para o eixo y, um elemento de área vertical, que está distante do eixo y. Então, este elemento de área vertical tem uma espessura dx, o elemento horizontal uma espessura de y. O comprimento do horizontal é A e do vertical é H. O elemento horizontal, vertical, está distante do eixo y de x e o horizontal distante do eixo x de y. Pela definição de momento de inércia, nós precisamos das duas áreas. dA é igual, né, no caso aqui, para a área vertical, vai ser igual à altura h vezes a espessura de x. E dA para o elemento horizontal vai ser este lado que vale A vezes a espessura de Y. E integral, né, o ix é integral de y2dA. Foi a definição que vimos no vídeo anterior. E o y é integral de x2dA. Portanto, para resolver o ix, y2 integral de y2dA é igual a y2 vezes dA. O que é o dA? Vejam que, para calcular em relação a x, nós precisamos do elemento horizontal. Então, nesse caso, dA é a dy.
Veja que integral de y2 a dy, o a é constante. A nossa integral, como nós estamos integrando em y, vai variar de 0 até h. Então, a integral de y2 dy é y3 sobre 3. Substituindo o limite superior e inferior, superior, h3 sobre 3, inferior a 0. Então, o momento de inércia para esta área retangular em relação a x é 1/3 de AH ao cubo. Vejam que se x fosse, por exemplo, em centímetro, y em centímetro, nós teríamos como unidade de momento de inércia centímetro elevado à quarta potência. Poderia ser milímetro à quarta potência, metro à quarta potência. Então, qualquer unidade de comprimento elevado à quarta potência. Essa é uma maneira boa de vocês conferirem para ver se o resultado está coerente com a unidade. Bom, para calcular agora em relação a y, nós temos integral de x2 dA. Qual é o elemento de área que vamos utilizar? O elemento vertical, porque eles têm que estar distante do eixo y. Então, y é integral de x2 dA, que é igual a x2, o nosso dA, neste caso, é o h dx, né, que é o elemento vertical. E a integração, neste caso, se estamos integrando em x, varia de 0 até a. H constante, integral de x2 dx é x3 sobre 3, substituindo o limite superior a 3. Então, aí, o módulo, né, do momento de inércia é 1/3 de A3H. Vejam o seguinte, que o momento de inércia em relação a y depende mais desta dimensão aqui, ó, da base A, porque quanto mais afastadas as forças que atuam nessa seção estiverem, maior será o momento de inércia em relação ao eixo y. Maior será a dificuldade de rotação, né, em torno desse eixo. E, no caso do momento em relação a x, depende mais da altura, desse afastamento aqui, né? Quanto maior essa dimensão, maior será o momento de inércia em relação a x. Também é uma forma de vocês analisarem o resultado. Vejamos agora o momento de inércia para uma seção abaixo de uma curva de uma equação do segundo grau. Vejam que precisamos calcular o momento de inércia para esta área. Então, temos que pegar elemento, né, em relação ao eixo x e ao eixo y. Vamos inicialmente considerar um elemento vertical de espessura dx, que tem aqui uma altura y, essa altura vale y, e que está distante do eixo y de x. Então, este elemento vai nos possibilitar calcular o momento de inércia em relação ao eixo y. Sabemos, então, que dA é igual à espessura dx vezes a altura y. E esta é a nossa área dA. E que podemos escrever esta equação, né, o K, tirar o valor de K, como sendo y sobre x2. Quando o x for A, neste ponto aqui, ó, o y vale B. Então, é um ponto conhecido. Então, substituindo B no lugar de y e A no lugar de x, então, nós temos que essa constante K vale B sobre A2. Bem, a integral, né, o y é a integral de x2 dA, momento de inércia em relação a y. O elemento vertical nos possibilita calcular o momento em relação ao eixo y. Que é integral de 0 a A, porque estamos integrando em relação aqui ao eixo x, porque o nosso dA é y dx. Então, nós temos x2, a função y é igual a kx2, né, que é a função y, igual a kx2 dx. Vejam essa solução dessa integral, é tranquila. Nós temos x ao quadrado com x ao quadrado, x à quarta. K é uma constante que vale B sobre A2. Integrando x à quarta, nós vamos ter x, nós vamos ter x à quinta sobre 5. Né? Então, o x vale A,
Então, nós teríamos a elevado à quinta, mas nós temos um a elevado a 2 no denominador da constante k. Então, fica a ao cubo. E ainda temos o b, que aparece aqui da constante k. Então, é 1/5 de ba ao cubo. Novamente, olha a dimensão. Se for metro vezes metro ao cubo, metro à quarta potência. Vejam que sempre tem que estar coerente com o valor, né, da soma das potências, tem que dar 4, para que a unidade seja 4. Para calcular agora o momento de inércia em relação a x, eu poderia, então, pegar um elemento horizontal, igual aquele primeira situação que nós vimos daquela área abaixo daquela curva. Só que eu posso fazer isso. É uma integral um pouquinho mais longa, mas dá para fazer, não é uma integral difícil. Mas nós vamos fazer o método alternativo. Nós vimos que para um retângulo, acabamos de ver, né, que para um retângulo, o momento de inércia em relação a x é 1/3 de CD ao cubo. Mudamos a letra, né? Tanto faz qualquer letra aqui. E que o momento de inércia em relação a y é 1/3 de dc3. Veja que trocou, né, os expoentes. O em relação a x depende mais de d ao cubo, em relação a y depende mais de c. Mas aí, pessoal, nós podemos imaginar que essa área diminua um pouco, né? Ela tem uma base C menor, a altura que continua sendo D. O momento de inércia em relação a x continua sendo 1/3 de CD ao cubo. Nosso C diminuiu, mas ele continua sendo, né, 1/3 de CD ao cubo. Em relação a y, já não vai ser mais a mesma coisa. Nós vamos ver mais adiante que precisaríamos de utilizar o teorema dos eixos paralelos para calcular em relação a y, porque essa área não está mais encostada aqui no eixo, como está aqui em cima. Podemos ainda diminuir mais esta seção aqui, esse lado da área, o C fica cada vez menor. O momento de inércia continua sendo 1/3 de CD3. Veja que ele está diminuindo, porque o valor de C está diminuindo. Então, nós podemos ir diminuindo esse lado do retângulo até torná-lo um elemento diferencial de x. Se eu tenho um elemento diferencial de x, se esse C virou um dx, aí eu passaria a ter um dx, que é igual a 1/3 de dx, no lugar de C seria um dx, d ao cubo. Então, se eu quisesse calcular para este elemento aqui, seria 1/3 de y dx, y ao cubo, dx. Integrando, eu vou achar o momento de inércia para a área toda. Então, ficaria desta forma. Vejam bem, o ix seria integral de 1/3 de dxy3. Ou seja, o momento de inércia para esse pequeno elemento é um dx, que é 1/3 da base dx vezes y ao cubo. Igual aqui, 1/3 da base vezes a altura ao cubo. Então, integrando isso aqui, eu vou estar resolvendo o momento de inércia para o eixo x, para a área toda. 1/3 é constante, sai da integral, y elevado ao cubo. O y é kx2. Então, vai ficar kx2 ao cubo, vai dar k ao cubo, x elevado à sexta dx. Sabemos que k vale b sobre a2, então ficaria b elevado ao cubo, a elevado a 6, integrando, né, nós vamos integrar isso aqui, que vai ser x elevado a 6, vai dar x elevado a 7 sobre 7, fazendo as devidas simplificações, nós vamos chegar que a P3 sobre 21 é o momento de inércia em relação ao eixo x. Resolva essa integral, é tranquila, não é difícil. Vejam, portanto, que o momento de inércia em relação a y, ele parece ser maior do que em relação a x, porque nesta seção teríamos mais força atuando perpendicularmente aqui, mais distantes do eixo y, o que aumentaria a inércia desta superfície em relação ao eixo y.
resolva essas integrais para vocês conferirem. No próximo vídeo, continuaremos analisando outros exemplos. Um abraço e até lá!